Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Na semana passada nós falamos sobre a lição dos 5 P's, de acordo com o texto de Lucas 8, 22 a 25, que é propósito, presença, promessa, paz e poder. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o poder para a restauração, o poder de Jesus. E chegaram à terra dos Gerazenos, defronte da Galileia. Logo que desembarcou, um homem da cidade saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios, havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem. Pois já havia muito tempo que se apoderara dele. E prendiam-no com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E rogavam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Andava perto dali, no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então que lhes permitisse entrar neles, e ele permitiu. E depois de saírem do homem, os demônios entraram nos porcos e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago e afogou-se. Quando os que cuidavam da manada viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E o povo saiu para ver o que havia acontecido. E foi ao encontro de Jesus. E acharam um homem de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E ficaram atemorizados. Os que viram aquilo lhes contaram como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que fosse embora, pois estavam com muito medo. Então ele entrou no barco e voltou, mas o homem de quem haviam saído os demônios pediu-lhe que lhe permitisse ficar com ele. Mas Jesus o mandou para casa, dizendo, volta para a tua casa e conta tudo o que Deus te fez. E ele foi, anunciando por toda a cidade tudo quanto Jesus lhe havia feito. Pai Celeste, abençoa esta palavra, o poder do teu Santo Espírito em nosso coração, agora e sempre. Amém. Podeis sentar. Este texto, ele segue ao texto daquele onde Jesus acalma a tempestade após ser acordado subitamente pelos seus discípulos. E Jesus atravessa, então, em diagonal, o lago da Galileia. Ele está ao norte, em Cafarnaum, onde moravam também Pedro, André, Filipe, Tiago. Então ele entra num daqueles barcos e vai para o outro lado, em diagonal, talvez 12, 13 quilômetros de água. Eles navegaram então naquela viagem. E ali então se montou uma grande tormenta repentinamente, e a história vocês já ouviram semana passada. Mas chegando do outro lado do lago, ao sudeste de onde eles haviam saído, tem duas cidades, e por isso que o Evangelho de Mateus fala Gadarenos, ao passo que Marcos e Lucas fala Gerazenos. A cidade de Gerazenos ficava a 56 quilômetros a sudoeste do lago do Mar da Galileia. A cidade de Gadara ficava a 10 quilômetros ao sudeste do lago de Genezaré, o Mar da Galileia. Mas alguns estudiosos dizem que aquela cidade de Gadara
tinha algumas vilas pesqueiras, e uma daquelas vilas se chamava, então, Gerasa. Por isso, Lucas coloca o nome de Gerazeno. A tradução do hebraico da palavra Gerazeno é estranho que se aproxima. Ao passo que a palavra Gadara significa recompensa do fim. Jesus se aproximou daquela cidade e com certeza o final foi muito melhor do que o início. Este homem que estava naquela cidade, naquela vila, veio ao encontro de Jesus. Aquele homem havia perdido tudo. Ele havia perdido provavelmente o respeito da sua família, ele havia perdido o seu casamento, ele havia perdido o respeito dos seus filhos, ele havia perdido sua posição social. E o texto de Lucas nos diz que ele vivia nos sepulcros. A palavra grega aqui usada para sepulcros é menemeion, da onde nós temos também a palavra monumento. Monumento é uma lembrança de algo, de um acontecimento, de uma pessoa. Nós podemos deduzir das informações que Lucas está nos transmitindo aqui, que não era apenas alguém vivendo nos sepulcros. Não seriam cemitérios, como algumas traduções talvez até sugiram, mas locais onde, talvez praças e assim por diante. Locais desérticos. Ninguém queria ficar perto daquele homem. O texto nos diz que ele andava nu. Certamente você não gostaria que a sua amada o visse passando ou passeando perto da sua casa. Certamente as pessoas que moravam naquele vilarejo quiseram ajudar aquele homem. O texto de Marcos joga um pouquinho mais de luz sobre o texto. Em Marcos capítulo 5, versículos 4 e 5, nos diz: porque ele havia sido preso muitas vezes com algemas e correntes, mas as correntes eram quebradas por ele e as algemas despedaçadas. Ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelos sepulcros e pelos montes, pelos lugares desertos onde as pessoas não moravam. Certamente ele se tornou alguém indesejável para que vivesse perto de uma família. Você já imaginou se você tivesse um filho nessa situação? Você já imaginou se você tivesse um pai ou um avô que vivesse nessa situação? O texto nos relata o fato de que Jesus chega àquele lugar. Jesus não perdeu o foco do seu ministério quando veio a este mundo. Em Marcos, no capítulo 1, nós vemos que Jesus alcança um grande sucesso. Pessoas de todas as cidades circunvizinhas vêm trazer seus parentes, amigos, pessoas endemoniadas, e ele as curava a todas, indistintamente. Mas numa madrugada Jesus vai para o monte e vai orar. E então Pedro, ainda de manhã, encontra Jesus fora da cidade, nesse lugar deserto. Jesus diz: vamos para outros lugares, porque foi para isso que o Pai me enviou. Jesus jamais perdeu o foco do seu chamado, da sua missão neste mundo. E Lucas, ele traz isso de uma forma muito especial. O Evangelho de Lucas, ele ressalta esse projeto de salvação de Deus. Ele relata fatos que talvez os outros evangelistas não trazem. No capítulo 19, no versículo 10, Jesus entra na casa de um cobrador de impostos, na cidade de Jericó. Um homem que era considerado pela sociedade religiosa daquela época como um homem impuro. Um homem com quem eles não queriam falar e nem tratar qualquer tipo de assunto, senão simplesmente pagar os seus impostos
virar as costas e odiá-lo. Mas Jesus faz diferente. Jesus vê Zaqueu num arbusto, numa árvore pequena chamada sicômoro, e ele o chama e diz: Zaqueu, é importante que hoje eu fique em sua casa. Para arrematar o fato, Zaqueu se levanta e diz: olha, eu decidi dar metade do que tenho aos pobres. E se em alguma coisa defraudo alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus então diz no versículo 10, hoje houve salvação nesta casa, porque o Filho do Homem veio para buscar aquilo que se havia perdido. Ele também é filho de Abraão. Jesus veio buscar os filhos de Abraão. Gálatas, no capítulo 3, no versículo 6 ao 8, nos diz que os da fé é que são filhos de Abraão. Não os filhos nascidos naturalmente por descendência humana, ou seja, da descendência do povo de Israel. Mas os da fé que são filhos de Abraão. No capítulo 6, então, Paulo arremata o assunto, ele diz: todos que entenderam essa mensagem, paz para o Israel espiritual de Deus que somos nós. Hoje nós somos chamados para andar com Deus. Hoje eu e você somos chamados para andar com Jesus. Jesus prometeu estar conosco. Semana passada nós falamos sobre as 5 lições dos 5 P's. A primeira é o propósito. Deus não fez nada sem propósito. Provérbios capítulo 16, no versículo 4, nos diz que até o ímpio, Deus criou ele para o dia do mal. Então nada nesse mundo é sem propósito. Resta saber se eu estou debaixo do propósito de Deus. Efésios capítulo 1 nos fala 3 vezes que Deus criou a mim e a você para o louvor da sua glória. Você não existe neste mundo por acaso. Deus tem um propósito com a sua vida. Amém? Jesus tinha um propósito ao entrar naquele barco e atravessar aquela tempestade e chegar ao outro lado. Jesus não perdeu o foco. Não importa o estado ou a distância em que uma pessoa se encontra, Jesus é poderoso para libertar. Aquele homem, ele era amarrado, ele era preso com correntes e em cadeias. Mas o texto é unânime nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, diz que ele redentava tudo. Ele botava tudo abaixo. A sua força descomunal, talvez oferecida pelos espíritos imundos que estavam dominando aquele homem, não havia corrente que o prendesse. Corrente não podia prendê-lo, mas ele era escravo e ele estava preso. De correntes que a mão humana não pode tirar, que a mão humana não pode quebrar, que só o poder do Espírito Santo pode quebrar. Por isso mesmo, Jesus, quando volta do deserto, vence as tentações que Satanás lançou contra ele durante aqueles 40 dias. Você pode abrir no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 4, ele diz no versículo 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor sobre Jesus, versículo 14. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia e sua fama se espalhou por toda a região. Semana passada nós falamos sobre uma das testemunhas de Jesus, que é Pedro, que andou pertinho de Jesus. E ele nos diz no Evangelho, aliás, no livro de Lucas, só que Atos dos Apóstolos, segundo livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 38, ele diz a respeito de Jesus o Nazareno, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando
todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. No poder do Espírito Santo, Jesus chega, então, à terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos, se assim você preferir. Não importa quão longe, não importa quantos demônios dominem a vida de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, ele é poderoso para libertar, para quebrar as cadeias, para quebrar as algemas, para abrir os olhos, para libertar o empecilho da língua, para abrir os ouvidos, para curar o coxo, o aleijado, a fim de que eles corram e assim cumpram a profecia de Isaías: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a boa notícia. E a boa notícia é que você, pelo poder do Espírito Santo, pode fazer as mesmas obras que Jesus. Anunciar libertação, proclamar libertação aos que estão cativos. Aquele homem estava em uma situação de completa destruição. Destruição pessoal. Marcos diz que ele se feria com pedras. Ele vivia nu. No período do inverno, imagine a situação. Ele havia perdido tudo. Família. O texto nos diz que ele não morava mais em casa. E bem provavelmente Lucas se refere aqui à casa da sua família. Eles não conseguiam nem manter ele em prisões. Não havia poder humano que pudesse prender aquele homem. Aquele homem havia perdido o seu respeito social. As pessoas não o respeitavam mais. Eles queriam ver ele longe da sua família. Provavelmente eles os enxotavam, os expulsavam da presença deles, porque não queriam ter alguém como ele, violento como era, com a força que os espíritos davam a ele, perto de seus filhos, perto das suas filhas, perto da sua casa, perto das suas propriedades. Aquele homem havia perdido a sua vida espiritual. Ele estava espiritualmente dominado, governado por demônios. E o texto nos diz que eram demônios, espíritos imundos, que levam a pessoa a fazer coisas que você talvez, em sua sã consciência, jamais faria. Jamais faria. Jesus tem poder para libertar a pessoa do poder do mal. Não importa quanto esteja longe de Deus e da luz chamada Jesus. O poder da palavra de Deus é libertador. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, nós gostamos muito da parte inicial. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para ficar sentado? Para dizer, Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais homens? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos uma finalidade. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Ser testemunha de Jesus. Enquanto eu e você não entendemos de onde nós somos chamados, que seja aqui o texto de Pedro, das trevas, em Colossenses, Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, ele diz que Deus em Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a vida. Somente quando nós entendemos de onde Jesus nos libertou é que nós nos tornamos testemunhas fiéis. Nós olhamos muito para o símbolo da cruz e falamos muito da cruz, mas não foi da cruz que Jesus libertou você.
Foi de um lugar onde ele diz que o verme não morre e o fogo não se apaga. Abra sua Bíblia no Salmo 68, no verso 18, por gentileza. Salmo 68, verso de número 18. Esse texto é uma profecia a respeito da ressurreição de Jesus, e o texto diz assim: quando subiste ao alto, levando teus cativos, recebestes homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Amém? Bendito seja o Senhor, que diariamente leva a nossa carga, o Deus que é a nossa salvação. Quando Paulo está falando a respeito da igreja, em Efésios, no capítulo 4, eu te convido a ir um pouquinho mais adiante na sua escritura sagrada, no capítulo 4 de Efésios, no versículo de número 7 e 8, Paulo destaca esse Salmo 68, verso 18, e ele diz: mas a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. No texto da Bíblia hebraica diz que recebeu homens como dádivas. No texto da Septuaginta diz que Deus deu dons aos homens. E confere com o que Paulo fala logo na sequência, quando ele diz no versículo 11 e 12, ele designou então uns como apóstolos, outros como os profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, com uma finalidade: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Todos nós somos chamados, nós temos um chamado. Primeiro, nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo, nós somos chamados para a edificação do corpo de Cristo, cada um na sua função. Nós não somos um corpo unitário, sozinho. Nós somos um corpo coletivo, e é isso que Paulo está falando no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 6. Um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é sobre todos, está em todos e vive em todos. Por causa da ressurreição de Jesus e por causa do resgate que Jesus dá. Você pode ler Apocalipse capítulo 14, no versículo 13, que diz assim: ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Hoje, quando nós morremos, não morremos mais com medo. Jesus diz isso para os seus discípulos em Mateus no capítulo 10. Ele diz no versículo 28, não fiquem com medo daqueles que podem tirar a vida de vocês. E depois disso não podem fazer absolutamente nada mais. Vocês devem temer a Deus, que não somente vai tirar a vida, ou pode tirar a vida, e tem o poder de tirar a vida, como também de fazer perecer a alma de vocês, no lugar onde o verme não morre e nem o fogo se apaga. É esse que nós devemos temer. Aquele homem estava governado, dominado por espíritos imundos. Ele vivia no meio dos sepulcros, e a palavra sepulcro aqui em Lucas é a palavra menemeion, do grego, da onde vem memorial. Provavelmente aquele homem vivia do seu passado. Você conhece alguém que vive do passado? Talvez você se lembre do seu passado. Talvez você se lembre do seu passado com orgulho. Mas quando nós olhamos para o presente, e é isso que aquele homem estava, no tempo presente, o passado era uma tortura. Quando nós encontramos pessoas que vivem no passado, e do passado é sem graça, sem motivação, não tem alegria a gente viver perto de uma pessoa assim. Tem. Ela sempre se lembra do tempo passado, sempre se lembra com melancolia ou com nostalgia do seu passado. A nostalgia é o desejo de voltar e viver as mesmas aventuras que viveu. A melancolia é
a tristeza por ter tomado decisões erradas, como nós falamos há poucos dias, do eco das escolhas no passado. E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse casado com aquela ou com aquele? Ah, se eu tivesse montado uma empresa naquele lugar? A cidade cresceu para lá e assim por diante. A pessoa vive alimentando o seu coração de maná adormecido e bichado. Ele fica infeccionado, ele fica amargurado e consegue amargurar todos que estão perto dele. Talvez você conheça pessoas assim, que quando chega no ambiente, consegue amargar tudo que está à sua volta. Jesus veio para libertar aquele homem. Os homens tentaram fazer de sua forma, com as suas forças, todo o possível para libertar aquele homem, mas não tiveram êxito. Somente quando chega um estranho naquela praia, quando chega um Geraseno, estranho que se aproxima, aquele homem é liberto. E então, Gadareno, a recompensa do fim se torna gloriosa. Jesus não espera o reconhecimento e nem as recompensas que os homens podem dar. Muitas vezes na nossa vida, a tristeza maior que nós temos é porque nós lembramos do passado, do quanto nós fizemos e quão injustiçado nós fomos. Nós vivemos uma frustração e uma decepção pessoal e com relação ao semelhante porque nós estabelecemos uma expectativa muito elevada a respeito dos outros e deixamos de cuidar de nós mesmos. É como uma irmã falecida, que faleceu no lar de idosos em Toledo, irmãos Denzer, me ensinou na cidade de Guaíra. Cada um de nós vai dormir na cama que arrumou. Jesus não esperou recompensa nem reconhecimento daqueles homens. Do mesmo modo como Jesus viveu e agiu, Deus espera que nós vivamos. Ele não se frustrou com a expectativa dos moradores daquela região. Eles eram pessoas mais interessadas e preocupadas com as coisas do que com as pessoas. Talvez você possa dizer, mas com razão, 2.000 porcos, que prejuízo causou a libertação daquele homem. Mas eles não contabilizaram quantos mil e quantos milhares, talvez, de vidas afetadas eram feridas por causa daquele homem naquele estado. O texto nos diz que eles estavam com medo. Não queriam Jesus por perto. Queriam viver longe de Jesus. Jesus não espera o reconhecimento nem a recompensa humana. Devemos agir da mesma forma. Quando nós vivemos desta forma, nós não nos decepcionamos, nós não nos frustramos, porque nós não estabelecemos no outro uma expectativa elevada. Nós olhamos para nós mesmos e nos medimos por nós e olhamos para nós se hoje nós somos melhor do que nós fomos ontem. Nós não somos como aquele homem que Lucas fala no capítulo 18, que subiu no templo no verso 9, e ele orava de si para si mesmo: graças te dou, ó Deus, que eu não sou como os outros. Ele olhava no nível horizontal. E toda vez que nós olhamos no nível horizontal, nós sempre vamos nos medir. Eu sou mais alto que aquele, eu não sou tão bonito quanto aquele, mas eu sou menos feio que aquele outro. Eu não sou tão gordo, não sou tão magro, não sou tão pobre, não sou tão rico. Nós começamos a nos medir um pelo outro. E Jesus é taxativo a esse respeito. Ele diz: não julgue para não ser julgado, não condene para não ser. Palavra de Jesus. Mateus capítulo 7, verso 1 e 2. Mas aquele outro lá no fundo do templo, ele olhava para o alto. Talvez você me diga que ele não ousou levantar os olhos. Exatamente por isso, porque ele sabia quem está no alto. E ele sabia quem ele era. Então ele baixa a sua fronte e ele bate no seu peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus diz que esse foi para casa justificado por Deus. Não pela sua oração, não pela sua religiosidade, não pelo número das suas ofertas, como o outro que ofertava, dava dízimo de tudo o que tinha, jejuava 2 vezes por semana, e assim por diante. Mas porque Deus justifica o pecador. E ele reconheceu que é Deus quem faz isso.
No Provérbios capítulo 16, na sequência do texto, ele diz que é pela misericórdia e pela graça de Deus que se faz expiação pelo pecado. É a misericórdia de Deus. E Jesus olhou para aquele homem não como aquela sociedade e aquelas pessoas que o cercavam. Jesus olhou para uma alma preciosa, criação do Senhor dos céus e da terra, a alma preciosa pela qual ele iria verter o seu sangue. Nós não temos direito de escolher quem deve e quem não deve ouvir a palavra de Deus. Jesus olhou com misericórdia. Aquele povo estava olhando mais para o preço que se paga por ter Jesus por perto do que a alegria de ver vidas restauradas, famílias resgatadas, vidas com sentido. Jesus nos libertou com um propósito, além de sermos seus discípulos, sermos mensageiros de libertação. Aquele homem queria seguir Jesus. Ele queria entrar no barco com Jesus. A libertação e o poder de Jesus sobre a sua vida foram tão impactantes que ele não queria estar em nenhum outro lugar, senão perto de Jesus. Só que Jesus veio para libertar completamente. Jesus diz em João capítulo 10, no verso 10, a segunda parte, eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena. Vida plena. Aquele homem tinha perdido a honra, aquele homem tinha perdido o seu prestígio social, aquele homem havia perdido sua família, aquele homem havia perdido sua saúde física, e principalmente aquele homem era dominado por espíritos demoníacos. Um outro espírito agora vem sobre aquele homem, o Espírito Santo de Deus, e faz uma varredura completa. E Jesus agora o envia de volta para sua casa como um missionário. Ele disse, vai para a tua casa. Talvez a sua esposa não estivesse mais solteira. Talvez já estivesse casada, ou prometida, ou casada com outro homem. Talvez os seus filhos nem esperassem mais o retorno do seu pai. Mas pelo comportamento daquele homem, pelas atitudes daquele homem, cheio do Espírito Santo de Deus, debaixo da obediência da ordem de Jesus, ele reconquistou tudo aquilo que o diabo havia roubado. Libertar você de espíritos demoníacos não é tarefa humana. Isso só Deus pode fazer. Mas restaurar o seu nome, restaurar a sua família, restaurar o seu prestígio, o seu respeito diante da sociedade, é Deus e você. É soberania de Deus, mas responsabilidade humana. Deus nos chamou com um propósito. Jesus traz a verdadeira restauração. E Jesus começa restaurando espiritualmente aquele homem. E Paulo descreve uma série de características que deve prescrever uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. E a última dessas características é domínio próprio. Domínio próprio. Aquele homem voltou para a sua casa para a restauração completa da sua família, do seu prestígio, da sua reputação diante da sociedade. Jesus restaurou ele espiritualmente. Jesus restaurou ele emocionalmente. Talvez aquele homem tinha pavio curto. Vocês sabem que o pavio curto leva a pessoa rapidamente a agir impensadamente e fazer coisas das quais pode se arrepender pelo restante da sua vida. Jesus restaurou aquele homem fisicamente. Quando as pessoas chegaram e encontraram aquele homem vestido em perfeito juízo, não estava mais abalado emocionalmente, não estava mais agindo de maneira louca e descabida. A verdade o atingira. A presença do Espírito Santo sobre ele restaurou a vida. E agora ele vai para casa. Ele vai para casa porque Jesus tem missão.
Ele vai para casa para restaurar a sua família. Ele volta para casa para ser testemunha de Jesus na sua casa, no seu bairro, na sua vila. Ele volta para casa para recobrar, reaver o respeito social. Jesus, no entanto, entra no barco e volta de onde ele saiu. Volta de onde ele saiu porque tem uma menina de 12 anos que está à morte, filha de Jairo, um religioso, chefe da sinagoga, e outra mulher que por 12 anos gastara todos os seus vinténs para tentar, através da força dos médicos, recobrar a sua saúde. Quando Jesus cura aquele homem no dia de sábado, no poço de Betesda, casa da misericórdia, ele diz no versículo 17 de João capítulo 5, o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Tem muito trabalho nesse mundo. Basta que você veja os meios de comunicação, basta que você olhe os noticiários, tem muito trabalho. Mas quando nós não vemos o trabalho lá fora, quando nós não temos os nossos olhos abertos como Jesus tem, nós começamos a olhar somente para nós mesmos. E começamos a nos ensimesmar. E a agir com egoísmo. E terminamos na mesma condição que este homem. Espiritualmente morto. Socialmente desprezível. Fisicamente deplorável. Talvez vivendo do passado. Que não volta mais. Quem vive do passado, despreza o presente, perde o futuro. Somos chamados para olhar para Cristo. Esse é o nosso futuro. Somos chamados para olhar para a glória, que vai se manifestar em breve, na vinda de Jesus. Não para o Egito, de onde fomos libertos. Amém? Se você deseja ser testemunha de Jesus, ser porta-voz, mensageiro como este homem, talvez você diga assim, puxa vida, mas eu não fui para um seminário, eu não fiz nenhum curso. Amigo, amiga,